Bom, nossa aula já está gravando. Deixa eu só entrar aqui pelo celular também, que eu faz tanto tempo que eu não dou aula expositiva para vocês. A última vez foi lá que eu esqueci que eu coloco junto o chat. Espera aí. Deixa eu pegar aqui e entrar na sala também. Um segundinho. Praticamente. Deixa eu entrei na sala, deixa eu posicionar aqui direto para o chat. Pronto. Tá aqui. Deixa eu compartilhar. Bom, vocês já estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu ver aqui pelo meu celular. Já estou aparecendo. Então vamos lá, meninos. Bom, a aula de hoje, nossa última aula do semestre, encerrando nossa disciplina de engenharia genética. Então a gente só tem mais uma aula, 2 seminários e uma palestra, e praticamente encerramos a parte da nossa disciplina. Então, hoje a gente vai falar sobre as duas últimas técnicas, que é o RNA de interferência e o CRISPR. São duas técnicas que são bem novas comparadas às outras técnicas de biologia molecular. Então, elas têm desenvolvimentos, elas têm conhecimentos. Deixa eu só abrir aqui, pessoal. São técnicas que já têm um conhecimento antigo, mas sua aplicação mesmo, ela começou a ser feita do ano 2005 para frente. Então, assim, não é uma técnica, são duas técnicas bem novas. Bom, vamos começar então pelo RNA de interferência. O RNA, justamente, que é uma técnica muito ligada ao silenciamento de genes. É diferente do CRISPR, que além de silenciamento do gene, ele também serve para reparo. Então, ele serve para as duas coisas. Para a gente entender o RNA de interferência, deixa eu colocar aqui meu laserzinho. Para a gente entender o RNA de interferência, a gente tem que lembrar lá das classes de RNA. Lembrando que, praticamente, RNA codificador, basicamente, a gente só tem 3% dos RNAs. Sendo que esse, onde o RNA codificador, óbvio, é o RNA mensageiro. Sendo que, além dos RNAs codificadores, a gente tem os RNAs não codificadores. E esses RNAs codificadores, a gente subdivide eles em basicamente 2 tipos. Os funcionais, que vai ser a grande maioria, onde você vai ter ali o RNA transportador e o RNA ribossomal, fazendo grande parte do conjunto, fazendo grande parte da composição do conjunto de RNAs. E a gente vai ter justamente os não codificadores do tipo pequenos RNAs. Então, que é onde você vai ter os RNAs nucleares pequenos, que vão estar envolvidos principalmente na parte do spliceossoma, e os outros pequenos RNAs, ou nucleolares, que vão estar relacionados à modificação do RNA ribossomal, e o que nos interessa mesmo são esses 2 últimos aqui, que é o RNA, os microRNAs, que vão estar ligados à regulação de expressão gênicas, e os RNAs de interferência pequenos, que vão estar envolvidos na resposta contra vírus e transposons. Por quê? Porque esses 2 que vão ligar e vão ser diretamente ligados aos RNAs de interferência. Então, quando a gente fala de RNA de interferência, a gente está falando de silenciamento gênico. O que é o silenciamento gênico? É um conjunto de propriedades que compreende um grupo de vias relacionadas aos mecanismos que produzem moléculas de RNAs pequenas e que esses RNAs vão modular a expressão proteica via degradação do RNA mensageiro ou via a repressão da tradução. Então, basicamente, se a gente pegar uma maneira e esmiuçar,
É um conjunto de RNA que vai interagir com o outro, com o RNA mensageiro, levando principalmente ou a degradação desse RNA, então esse RNA pequeno tem a capacidade de se ligar nesse RNA e cortar esse RNA mensageiro para que ele não seja traduzido, ou muitas vezes ele vai se ligar ao RNA, e ao ele se ligar a esse RNA, ele impede com que o ribossomo se ligue naquela posição, ou muitas vezes que o ribossomo consiga fazer o restante da tradução, porque existe um RNA atrapalhando ali. Quando a gente fala do RNA de interferência, o RNA de interferência, ele envolve, ele não é um mecanismo único, ele é um conjunto de mecanismos que estão envolvidos, o RNA complementares a um RNA mensageiro. Então, para que ele funcione, você precisa ter a molécula de RNA mensageiro e ele é um RNA complementar àquela molécula, e aí ele vai inibir a expressão na fase de tradução, ou seja, boicotando com que o ribossomo consiga fazer a tradução, ou ele vai dificultar também a transcrição, e aí é um outro mecanismo, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Quando a gente fala do RNA de interferência, a gente envolve dois grupos, os microRNAs e os pequenos RNAs de interferência. E é isso agora que a gente vai, então, tentar desmiuçar cada um deles. Bom, como que tudo isso começou? Tudo isso começou mais ou menos em 1993, onde alguns pesquisadores eles descobriram um gene chamado LIN4, que era um gene que codificava um RNA codificante que estava ligado a um controle de RNA. E aí, eles viram que esse LIN4, ele tinha uma ação justamente contra um RNA mensageiro chamado LIN4 também, LIN14, desculpa. E ao esse RNA, esse gene funcionar, eles viram que ele estava ligado a um processo de regulação ao desenvolvimento larval de não é um euminto, é de um verme chamado C. elegans. Eu nem falo esse nome, porque esse nome é extremamente difícil de falar, então eu nunca tento falar ele, eu já falo de C. elegans logo de uma vez. Então, basicamente, o que significa? Significa que é um gene, e esse gene tem a capacidade de inibir ou controlar um RNA mensageiro. E aí, foi então que eles começaram a ver que esses mecanismos estavam não só presentes em C. elegans, estavam presentes em drosófilos, em plantas, em insetos, e viram que em mamíferos esse mecanismo estava presente também. Quando a gente fala de humanos e de microRNA, hoje a gente tem uma ideia que, após o sequenciamento do genoma, existem quase que cerca de 2.588 microRNAs diferentes. E eles não vão codificar proteína, eles simplesmente vão ser produzidos, e ao eles serem produzidos, eles vão estar relacionados a um regulamento da expressão gênica. Então, foram vistos que esses microRNAs, eles compõem mais ou menos 1 a 5% do genoma humano, e que eles regulam basicamente 60% dos RNAs mensageiros. E isso envolvido em diversos processos, seja ele de desenvolvimento, diferenciação, proliferação celular, apoptose, resposta a estresse, e quando a gente passa a verificar processos de doenças, muitos desses microRNAs estão ligados a processos de desenvolvimento de doenças, de cânceres, essas coisas. E isso, então, por exemplo, tem sido uma grande ferramenta que muitos pesquisadores têm utilizado para avaliar, então, para analisar a função desses microRNAs em câncer. Bom, justamente pelo descobrimento dessa técnica, esses dois pesquisadores, Andrew e Craig, eles ganharam o Prêmio Nobel de 2006, justamente pela descoberta daquele artigo que foi publicado em 1998, onde eles conseguiram ver que existia um RNA, um microRNA, que estava envolvido no controle de um determinado gene. Então, justamente por causa desse papel, desse processo, é que, então, eles acabam ganhando o Prêmio Nobel da Medicina em 2006. Justamente por quê? Porque a partir dessa descoberta deles é que a gente tem, então, o processo
do uso na medicina desses microRNAs. E hoje em dia, a gente tem muito trabalho sendo desenvolvido nessa área. O que são esses microRNAs? Então, os microRNAs, eles são pequenos RNAs endógenos, eles normalmente são fita simples, eles não são fita dupla, que eles não são codificadores de proteína, ou seja, é uma parte de um determinado gene que não vai codificar. E uma outra grande característica é que a grande maioria desses microRNAs, ele tem mais ou menos de 19 a 25 nucleotídeos. E eles vão estar envolvidos em diversos processos, como eu disse para vocês, principalmente proliferação, diferenciação, apoptose e carcinogênese. Sendo que na carcinogênese eles podem ter o papel duplo, ou na parte de estimulação, onde a gente chama eles de oncogênese, ou na parte de supressão de tumores. Bom, como eu falei para vocês, o que nos interessava lá no começo eram os microRNAs e os RNAs de interferências pequenos. E eles têm uma diferença. E a diferença deles, na verdade, não é uma diferença química, não é uma diferença estrutural. É uma diferença de, basicamente, localização. Basicamente, os microRNAs, eles são produtos que são vindos diretamente dentro do gene do indivíduo. Então, por exemplo, eles estão dentro de introns, eles podem estar dentro de exons, eles podem estar nas regiões entre cada um dos genes. E, normalmente, esses microRNAs, eles são obtidos após o processo do splicing, e após o splicing, então, eles são processados, e após eles serem processados, eles, então, são ativos para o processo da síntese. Aqui embaixo ele ainda vai descrever mais algumas... Eu coloquei uns slides para escrever, mas isso eu vou deixar para falar justamente mais lá na frente. E os RNAs de interferência, os pequenos RNAs de interferência? Qual é a grande questão? A grande questão é que eles têm uma origem diferente. Eles normalmente vão vir de um transposon, de um vírus, ou mesmo de um DNA heterocromático, ou seja, ele vem lá da heterocromatina. Então, basicamente, esses materiais, eles vieram de longe. Então, eles não vieram do material constitucional do indivíduo. Então, ou eles vieram de um transposon que chegou via um vírus, ou via um material que a célula acabou incorporando, ou ele veio via um próprio vírus. Lembre-se, a gente tem no nosso genoma vírus que foram inseridos há milhões de anos atrás e que estão incorporados até hoje. E esses vírus, eles têm grande função, ou para o desenvolvimento de transposons, e aí os transposons, eles vão servir também como um processo de silenciamento. Então, basicamente, esses dois, eles têm uma origem totalmente diferente. O que basicamente vai diferenciar eles também é a maneira com que eles estão enrolados. Então, por exemplo, o RNA, os microRNAs, como eu disse para vocês, eles não são de fita dupla. Basicamente, eles são uma fita simples, só que elas são autocomplementares, então essa parte azul, ela complementa com essa parte vermelha, e eles se dobram como se fosse um grampo. E ao ficar nesse grampo, é que eles adquirem a sua característica de funcionalidade. E a gente vai ver daqui a pouco como que isso se dá. Já os outros RNAs, os pequenos RNAs silenciadores, eles normalmente podem estar inseridos no nosso cromossomo como fita dupla, vinda do DNA, e ao eles serem convertidos em uma molécula de RNA, eles vão ter uma capacidade de ativar uma via para fazer uma complementariedade desse RNA e se tornar um RNA de fita dupla. Ou esse próprio RNA, ele já pode ser inserido na célula via um vírus, né? Justamente nessa formatação que ele está aqui, ok? Então, essas são as duas principais diferenças de características dessas duas células. Alguma dúvida, meninos, sobre esse processo? Ainda não, professor. Não? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Bom, quando a gente fala de microRNA, uma outra coisa que é bastante interessante
é que os microRNAs, eles ganham algumas nomenclaturas, e essa nomenclatura difere de espécie e difere também se ele já está na sua porção ativa. E a gente já vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre essa questão da porção ativa. Normalmente, quando a gente refere a um microRNA, ele é descrito, na sua grande maioria, como três letras do tipo MIR, todas elas em maiúsculas, todas elas em itálico, seguido de um traço e o número da descoberta dela. Então, esse número da descoberta é a ordem que ele foi descoberto. Então, o MIR 156, ele é de Arabidopsis, e ele foi o número 56. Então, outros microRNA já tinham sido descobertos para eles. Essa, teoricamente, é a nomenclatura convencional. Só que isso acabou virando uma bagunça, porque ao você colocar 1156, você poderia ter esse 1156 em diversas espécies. Então, hoje também é aceito você colocar ele em letra minúscula. E para os humanos, você, além de colocar o MIR, você tem que colocar o HSA de Homo sapiens, -MIR, o número da descoberta dele, entendeu? Então, basicamente, esse é o modelo, teoricamente, de se descrever um microRNA. No entanto, esses microRNAs, eles têm algumas formas que são formas ativas. Então, na forma ativa, quando ele já é processado, ele recebe uma outra nomenclatura. Então, aonde você coloca só o MI como minúsculo, o R como maiúsculo, o traço e o número da descoberta dele. E isso difere o fato dessa letra estar maiúscula para essa letra estar minúscula, basicamente que aqui é uma forma não ativa, que só está no genoma ainda não se descreve ele ainda como, ele é um possível microRNA, e aqui ele como um microRNA já da sua forma ativa. Então, é só essa diferença de nomenclatura. Como que esses microRNAs são formados? Então, basicamente, a grande maioria deles são formados a partir de introns que são retirados durante o splicing. Então, durante o splicing, então, o processo de retirada dos introns lá do RNA mensageiro, é que esses introns, eles acabam, então, sendo retirados da composição do RNA, e a partir dessa composição do RNA, então, eles passam a ganhar uma funcionalidade. Durante anos, durante muito tempo, a gente achava que isso era o que a gente chamava de lixo genômico, não servia para nada. Foi então, graças às descobertas daqueles dois pesquisadores, foi que a gente acabou percebendo que muitos daqueles introns, eles normalmente se dobram em forma de grampos, e ao se dobrar em forma de grampos, eles normalmente se direcionam a um grupo proteico, um complexo proteico, que vai transformar ele em um complexo de silenciamento. Esse complexo de silenciamento é chamado de RISC. E qual é a função desse complexo de silenciamento? Basicamente, ligar no RNA e levar a uma degradação, ou ligar ao RNA e bloquear para que o ribossomo não consiga traduzir. Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Então, vamos detalhar um pouquinho mais como esse processo. Então, aqui, por exemplo, foi vindo um material que foi vindo do intron. Mas lembre-se que eu falei para vocês que existem os pequenos RNA silenciadores. Esses RNAs, eles normalmente vêm de vírus. Esses vírus, ao entrar na célula do indivíduo, eles ganham uma complementaridade do seu RNA, eles entram como RNA de fita simples, esse RNA se torna fita dupla, e então ele é processado em pequenas porções, que é o que nós chamamos de pequenos RNA silenciadores, que, novamente, da mesma maneira que os introns, vão ser processados, transformados em um complexo, que é o que nós chamamos de RISC, e, então, eles vão servir para degradação ou para bloqueio. Quem é a grande proteína que envolve este processo?
a proteína é justamente esta proteína que nós chamamos de proteína Dicer. Essa proteína Dicer, ela vai servir principalmente para processar, seja os introns, seja os RNAs de origem viral, processando ele em pequenos fragmentos. E esses pequenos fragmentos, então, vão ser capturados pelo processo RISC, pelo complexo RISC, e aí eles ganham a sua funcionalidade de se ligar ao RNA mensageiro. Então, aqui vocês estão vendo aqui o RNA mensageiro ainda íntegro, e uma vez esse complexo ligado ao RNA mensageiro, ele leva à degradação, muitas vezes, daquele RNA, certo? Vamos, então, trazer um pouquinho mais de detalhe. Então, uma vez aqueles introns, eles sendo processados, esses introns, então, eles são transportados do núcleo para o citoplasma por algumas proteínas do tipo drocha ou exportina. Não precisa guardar essas duas, porque elas não fazem grande importância no processo que a gente está explicando, porque essas proteínas, não só elas fazem esse transporte. Então, ao elas serem transportadas do núcleo para o citoplasma, elas são capturadas pela proteína Dicer, e essa proteína Dicer, ela vai, então, processar esses microRNAs que vão se ligar ao complexo do tipo RISC e levar, então, à degradação ou à paralisação da tradução. O mesmo processo, ao você ter esse RNA do fita dupla, ele também é capturado pela Dicer, processado e associado ao complexo do tipo RISC, ok? Vamos inserir mais uma outra informação. Então, tanto o RNA que veio viral, quanto o RNA do intron, eles são capturados pela Dicer, e ao ser capturados pela Dicer, eles são incorporados ao RISC, e uma das grandes proteínas que está no RISC é esta proteína argonauta. E a proteína argonauta associada àquele RNA, ela vai ser capaz de direcionar aquele microRNA para o RNA-alvo, e ao elas terem essa complementaridade, agora a proteína argonauta vai ser capaz de ou bloquear ou de cortar aqueles microRNAs. Então, o que eu quero que vocês fixem é que ou esse RNA vem dos introns, ou esse RNA vem de uma origem viral. Em ambas as condições, eles são capturados pela proteína Dicer, que processa eles, e ao processar eles, ela simplesmente vai direcionar esse RNA agora para um complexo, que nós chamamos de complexo RISC, desculpa, que é um complexo de silenciamento de interferência baseado em RNA, e, ao ele se ligar nesse complexo, ele vai ser direcionado para uma proteína chamada de argonauta, e ao ele estar numa proteína argonauta, ele é chamado de um complexo maduro, e esse complexo ou vai inibir a tradução, ou ele vai levar ao silenciamento pelo corte do RNA mensageiro. Gente, alguma dúvida nesse processo? Eu tenho, professor. Eu não entendi se, quando ele está sendo processado pelo RISC, vai perder a segunda fita de RNA? Vou explicar, porque assim, basicamente o que acontece? Quem só tem segunda fita é os RNAs de origem viral. Teoricamente, o RNA que veio do intron, ele simplesmente é uma dobra de grampo. E aí, durante esse processo, ele perde uma delas, que é justamente, por exemplo, é porque assim, quando a gente tem um RNA, esse RNA ele pode ser senso positivo ou senso negativo, dependendo de qual fita de DNA que ele foi feito, certo? E aí, basicamente, o que vai definir é justamente nesse complexo é que, se esse RNA for de senso positivo, o daqui, eu estou mostrando com o dedo, eu sou uma anta que eu estou mostrando com o dedo, achando que vocês estão vendo alguma coisa. Vamos lá de novo, mostrando com laser. Então, vamos dizer assim, eu tenho deixa eu ver, eu acho que se eu voltar aqui,
Não, aqui é só de RNA direto. Vamos cá. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui. Então, vamos dizer que este RNA, ele veio de um DNA aqui, certo? Esse RNA, ele pode ser feito tanto desta fita, quanto desta fita. Se ele for dessa fita, ele é chamado de RNA senso positivo. Se ele for dessa fita, RNA senso negativo, certo? Então, ele vem aqui, deixa eu colocar uma outra corzinha aqui para mudar essa cor, e é feito o RNA dele, vamos dizer, com o senso positivo. Basicamente, quando este RNA fita dupla for processado pela proteína Dicer, se o RNA que ele vai inibir for senso positivo, a fita dupla que vai ficar é a fita senso negativo. Por quê? Porque ela precisa ser complementar a essa daqui. Então, basicamente, vai depender de cada gene, porque cada gene pode ser ou obtido dessa cópia ou obtido dessa cópia. Entendeu? Então, aí, a partir daí, ela vai tirar uma delas e vai deixar a outra que seja complementar a essa. Por quê? Basicamente, se aqui, vamos dizer, no meu RNA, eu tenho um A, um C, um C, um U, basicamente, eu não posso ter a mesma fita que tenha a mesma condição. Então, por exemplo, eu não posso pegar justamente a fita que seja A, C, C, U. Eu preciso cortar e ficar com a fita simples, como, por exemplo, isso daqui, o que é complementar. Ou seja, tem que ser um U, um G e um A. Entendido, Tati? Entendi, professor. Dudu fez uma pergunta no chat. O que dita se vai ser a argonauta que bloqueia ou corta o material genético? Basicamente, o que vai determinar é porque é o tipo de microRNA que é formado. Basicamente, é assim. Existem alguns... Eu não lembro se vocês lembram da parte do splicing. Vocês lembram lá do splicing, do processamento de RNA? Que foi visto que alguns RNAs, eles têm a capacidade hidrolítica. É justamente isso que vai definir, não é a proteína argonauta. Quem vai definir é justamente o RNA que está ligado a ele, e que vai, basicamente, se ligar... Cadê? Peraí, chega para eu mostrar meu genezinho. Se ligar um tipo de argonauta. Porque argonautas do tipo 1 a 4, tirando o 2, são do tipo que vão bloquear. E argonautas do tipo 2, que vão ser aqueles que vão cortar. Quem define tudo é o próprio RNA. Se naquele RNA você tiver uma capacidade hidrolítica associada a ele, você vai vir com uma argonauta do tipo 2. Se não tiver essa capacidade, você vai vir com uma argonauta do tipo 1, 3 ou 4. Entenderam? E aí, 1, 3 ou 4 bloqueia e a 2 ela corta. Entendido, Eduardo? Entendi sim, professor. Obrigado. Não ouvi, estava muito baixinho. Falei que eu entendi sim. Obrigado. Ah, ótimo. Bom. Então, basicamente, o que vai acontecer é que elas vão ser processadas, por exemplo, se for um microRNA que veio do intron, ele é aberto, e ao ele ser aberto, ele é processado num RNA menor pela Dicer, e a partir daí ele se liga a uma estrutura argonauta, um complexo, e esse complexo pode levar muitas vezes à atenuação ou muitas vezes levar à clivagem. E caso venha de um RNA que venha de um vírus, esse RNA, ao ele estar em fita dupla, uma das fitas, então, ela é escolhida para ser a complementar, justamente pela característica do RNA mensageiro. Então, uma delas é deletada, é cortada, e a outra delas se torna o RNA maduro, e esse RNA maduro, basicamente, ele vai levar também
ao processo, ou de controle ou de corte. Entendido? Bom, como que se dá esse processo de regulação? Basicamente, um microRNA, ele pode regular aproximadamente 200 RNAs mensageiros. Por quê? Porque ele tem a capacidade de se ligar, cortar, se ligar, cortar, se ligar, cortar. Basicamente, 1/3 dos genes dos eucariotos são controlados por esse tipo de RNA. E aí, hoje em dia, a gente tem um banco desses microRNAs, que é, por exemplo, o banco do Sanger, é um dos bancos, e é onde você consegue saber aonde que é a localização dele, se ele é estável, se ele não é estável, de onde ele vem, o que basicamente acontece com ele através desse banco. Basicamente, o que a gente sabe é que 70% dos microRNAs, eles são vindos principalmente de introns, ou de exons naqueles splicings alternativos. Exons que não vão ficar em determinados genes, eles podem também servir depois como microRNAs. E, basicamente, 30% deles é que vão estar nos espaços intergênicos. A grande questão, assim, eles não são tão invasivos, e aí vocês vão ver que isso afeta um pouco a entrada deles na célula. No entanto, eles têm uma alta estabilidade. Então, a gente vai entender justamente esse processo dele não ser autoinvasivo quando a gente ver a parte de manipulação. Bom, basicamente, eles podem agir ou clivando o RNA, ou fazendo os cortes, ou degradando o RNA por deadenilação. Então, eles pegam principalmente aquelas caudas poliás, ou ele pega o capsinculinha e ele degrada essas duas, fazendo com que aquele RNA não seja mais estável, ou ele faz a inibição do início da tradução, se bloqueando de uma maneira física. Então, basicamente, esses 3 processos que vão acontecer. Mas quando a gente fala do silenciamento, quando a gente diz lá no silenciamento o que pode acontecer, a gente classifica esse silenciamento em silenciamento pós-transcricional, ou seja, aquele RNA, ele já foi formado, e aquele RNA, uma vez foi formado, ele tem a capacidade de ser bloqueado, ou transcricional, ou seja, ele impede muitas vezes que a transcrição seja feita. E aí é um outro processo bastante diferente. É justamente o que vai definir muitas vezes quando a gente vai fazer o silenciamento gênico. Por quê? Porque a grande maioria do gênico que você faz é um silenciamento pós-transcricional. Então, o RNA foi produzido, aquele RNA sendo produzido, ele vai ser bloqueado ou não pelo RNA de interferência. Qual é a grande problema? Você vai depender de uma presença contínua de RNA silenciador ali. Se você está dizendo, está usando uma terapia que você precisa bloquear algo e você está colocando algo para bloquear, enquanto você tiver aquele produto, aquele bloqueio está acontecendo. Se você tirar o produto, aquele bloqueio não acontece. Mas a gente tem esse transcricional. E esse transcricional, ao invés de você bloquear um gene específico, você bloqueia justamente os processos envolvidos na cromatina. E aí, aqui, você bloqueia de uma maneira direta, de uma maneira irreversível. E é isso que tem se utilizado também. Então, você bloquear, fazer desenhos de genes silenciadores para ele bloquear diversa cromatina, porque ele impede a mudança da cromatina, aquele gene não é desenrolado e ele fica bloqueado a todo tempo. E aí, você vai impedir processos tanto de metilação como processos de estonas, e você não vai conseguir reverter aquele processo. Então, dependendo do que você quer, se você quer bloquear isso de vez ou bloquear isso em determinado momento, você parte para um tipo de silenciamento. Então, basicamente, no silenciamento pós-transcricional, você tem a presença lá do argonauta com o RNA, e aí esse argonauta com RNA se liga àquele RNA mensageiro e faz o corte. Já no outro processo, por exemplo, num processo que você vai envolver as proteínas, você normalmente vai pegar principalmente os alvos das metilações, e naqueles alvos das metilações, você vai fazer com que aquela proteína fique lá, ou ela seja cortada naquele processo. E aí, aqui, você vai ter um bloqueio muito mais
duradouro do que o processo anterior. Porque muitas vezes aquela proteína, aquele complexo vai ficar lá parado e vai impedir com que ocorra todo o processo da transcrição e da tradução, ok? Quando a gente fala do bloqueio da transcrição, voltando a esse processo aqui, o corte, ele pode ser pela degradação do RNA, então você tem um RNA mensageiro, aqui eu tenho, por exemplo, um microRNA, aqui eu tenho um RNA mensageiro, e aí eu simplesmente faço a degradação. Mas eu posso agir ou no CAP5', como eu posso agir também na cauda poliar, eu posso agir, por exemplo, nas proteínas que carregariam aquele RNA mensageiro para o ribossomo. Então, eu simplesmente bloqueio com que essas proteínas que estão ligadas para fazer a tradução em eucarioto, elas simplesmente funcionem, ou eu posso fazer ao contrário, eu posso utilizar para ativar. Então, eu retiro bloqueadores que fariam o bloqueio dessa tradução, e ao retirar esses bloqueadores, eu mantenho, então, eu ativo para que a tradução ela seja feita. Outros mecanismos pode ser, por exemplo, eu bloquear, por exemplo, promotores ou regiões codificadoras de proteínas. Eu posso também utilizar meios que são não ligados ao transporte dele para o citoplasma. Eu mantenho o RNA lá no núcleo, e isso vai depender de N processos. O indivíduo que vai escolher aonde que esses RNAs podem, então, agir. Então, deixa eu mostrar aqui uma animaçãozinha para vocês, lá do YouTube. Eu vou só aumentar a velocidade, que ele é muito lerdinho. Então, eu vou colocar ele um pouquinho, acho que 1.5 a velocidade. Acho que vou colocar um pouquinho mais, tá muito lento. Pronto. Bom, aqui ele vai mostrar mais ou menos como que acontece o funcionamento do RNA de interferência. Deixa eu tirar esse som. Espera aí que aqui... Ó, aqui ele está mostrando um pouco de como que esses microRNAs eles ficam livres. Então, aqui, lá no núcleo. Lá no núcleo, ele está mostrando os processos básicos da célula, até que daqui a pouco ele vai chegar em como que se funcionam esses processos de microRNA. Agora que ele vai começar, vamos lá. Então, aqui ele está mostrando justamente a produção de um RNA mensageiro, e aí ele mostra o splice justamente desse processo, e aí ele está dizendo que a partir desse processo... Espera que agora ficou muito rápido, espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó, vamos voltar só um pouquinho. Então, aqui, ó, fez o splice, ele está mostrando que agora, após o splice, então, esse RNA, ele é direcionado para o citoplasma, onde ele vai ser, então, traduzido. Então, ele está mostrando o processo convencional. Então, aqui, formando a fita proteica, aqui, o ribossomo entrando, o RNA transportador, então, ele está mostrando o processo convencional. E aí, agora, então, ele vai mostrar nesse processo como que os RNA silenciadores ele vai funcionar. Espera aí. E aqui, ó, houve um RNA, liberação de um RNA. Esse RNA, ao ser mandado para fora, ele é pego justamente pela proteína Dicer. Aí. Espera aí. Aí, ó, ele é pego pela proteína Dicer. Aí a proteína Dicer vai processar todo ele, vai cortar ele em pequenos fragmentos, praticamente entre 19 a 25 nucleotídeos, ele fala 21, e aí ele direciona esse RNA processado para a proteína argonauta. Na proteína argonauta, ele pode perder uma fita, se ele for fita dupla, ou se ele... E aí, junto com a proteína argonauta, é que ele tem a capacidade de se ligar no RNA mensageiro. Aí, ó. Ele tem uma complementaridade, ele precisa ter uma complementaridade àquela porção.
E ao ele ter a complementaridade naquela porção, o que vai acontecer? Ele vai, então, agir sobre aquele RNA mensageiro e vai cortar aquele RNA mensageiro. Ele, além de cortar, ele também pode ficar ligado naquele processo ali, e ao ele ficar ligado, ele bloqueia também, de uma maneira mecânica, a ação do ribossomo. Então, o ribossomo não consegue agir naquele processo. E aí, por ele não conseguir, ele acaba se deslocando e não formando a proteína por completo. Entendido? Professor, me surgiu uma dúvida. Pode falar, Tati. Tipo, deixa eu pensar como é que eu coloco isso. Você falou que ele também pode bloquear direto na cromatina, certo? Mas o DNA ele já está pareado duplamente. Como é que essa complementariedade dele vai funcionar? No caso ali da cromatina, ele não vai bloquear o DNA. Ele vai, porque assim, lembre-se que a cromatina, ela é envolvida por RNAs também, ali naquele processo. Então, é naqueles RNAs, ele vai bloquear aqueles RNAs que ajudam, que ali você tem as histonas, que fazem as voltas, e aí, logo depois que as histonas, elas formam os nucleossomos, as voltas vão sendo adquiridas e presas por algumas moléculas, que são coenzimas e codesinas. Essas coenzimas e codesinas, elas são RNAs, e aí ele interfere ali. Então, ela deixa aquela estrutura ali rígida. E aí ele não abre, então, as histonas. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Vamos voltar aqui. Bom, agora, como eu fazendo isso em laboratório? Então, a gente já viu como que se dá a teoria, como que se dá esse silenciamento, como que esse silenciamento age. E agora eu quero fazer isso em laboratório. Eu tenho um gene que ele precisa ser silenciado para eu entender um pouquinho mais a compreensão dele. Então, por exemplo, eu quero justamente pegar uma célula, bloquear aquele determinado gene para saber se aquele gene é fundamental numa doença. Então, quais são as etapas que eu preciso fazer para fazer uma terapia baseada em RNA de interferência? Primeiro, eu preciso selecionar o meu alvo, eu preciso pegar aquele alvo e simplesmente conhecer ele. Então, conhecer basicamente como que se dá todos os processos de funcionamento dele, e aí você só consegue, então, silenciar conhecendo muito bem ele. Depois, a partir do momento que eu já selecionei, eu vou analisar, então, a sequência desse alvo. E aí eu posso fazer um modelo de desenho. E aí, desenho de silenciamento. E aí esse desenho vai ser, eu posso muitas vezes pegar um determinado gene e eu acho que eu quero bloquear com que ele seja transcrito. Então, eu vou cortar ele. Não, eu não vou bloquear a transcrição, não vou bloquear o gene direto. Eu vou bloquear justamente aquela região onde o ribossomo poderia se ligar. Então, você vai fazendo determinados desenhos do que você quer, então, da sua aplicação. A partir daí, você vai fazer o desenvolvimento do modelo terapêutico, então, como que você vai desenhar e como que você vai agir, então, é outra ferramenta muito importante, e principalmente como que você vai entregar. Eu acho que esse é uma outra ferramenta muito importante para você saber como que isso faz. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, a proteína IL-1. Então, a partir do momento, eu quero falar assim, eu acho que IL-1, ela é fundamental no desenvolvimento de uma doença de Huntington. Então, ponto. Eu acho que IL-1 é fundamental. Então, eu quero descobrir se realmente, se eu bloquear IL-1, se eu vou ter esse mesmo modelo, se isso vai continuar acontecendo. Então, vem ali, eu coloquei ali, busquei lá na base de dados do GenBank, né, na parte de genes, eu vim aqui e coloquei o desenvolvimento para IL-1 humana. Aí, busquei IL-1 humana, achei aqui a IL-1. Então, a partir do momento que eu achei IL-1, eu venho aqui e acho o gene da IL-1. Então, como que se dá esse gene? Aqui lá ele descreve certinho. E aí eu peço para colocar ela em modo FASTA. Então, vocês viram bioinformática, é um modo onde a gente consegue retirar e para fazer as análises genômicas. E aí eu venho em um programinha. Existem vários programas na internet. Se vocês colocarem Design of RNA, e ele vai ter. Esse, por exemplo, aqui, ele vai te dizer, por exemplo,
qual é o melhor RNAi, como que ele vai funcionar, ele já vai predizer se ali ele vai ter a capacidade de formar uma questão hidrolítica ou simplesmente bloqueio. Então, eu venho ali e pego a sequência da IL-1 e eu submeto. E ao submeter, ele vai me dar uma lista de possíveis alvos. Então, por exemplo, e quais são os melhores? Claro que ele coloca o alvo por categoria do que ele calcula como melhor. E aí, a partir daí, eu venho aqui e escolho esse alvo 12, ele já me diz aqui qual é a sequência do 12, e logo depois desse processo, eu vou seguir agora para o restante. Como que agora eu vou seguir para o restante? Eu posso ter duas estratégias para poder trabalhar com o meu RNA. Eu posso utilizar esse microRNA e fazer ele de maneira sintética, para que ele venha direto e ele seja recrutado pela argonauta no complexo RISC e que ele faça, então, o bloqueio, principalmente, ou da minha cromatina, ou que ele faça o bloqueio direto do meu gene. Isso depende da maneira que eu vou fazer. Ou eu posso colocar isso em um plasmídio, só que tem que ser um plasmídio que ele tenha a capacidade de produzir um RNA fita dupla, ou um RNA que a gente chama RNA antissense. Então, eu não posso simplesmente colocar em qualquer plasmídio. Então, no caso do plasmídio, o que é mais interessante é que você tenha, principalmente, alguns promotores, como, por exemplo, aqui você tem o promotor U6, que é o de um citomegalovírus, que ele tem a capacidade de produzir o RNA que eu estou querendo, associado com uma cauda de citomegalovírus, porque essa cauda de citomegalovírus, ela vai fazer com que ou esse RNA ele fique em Repin, justamente para que ele tenha essa questão de ser recrutado pela Dicer, ou eu posso, muitas vezes, inserir também uma cauda de citomegalovírus, para que ele tenha a capacidade de, ao entrar, ele ser reconhecido como um vírus e ele ganhar uma característica de ficar como um RNA fita dupla. Então, ele é esse citomegalovírus. Aqui é o citomegalovírus CA, porque é um citomegalovírus de cachorro, é um citomegalovírus canino. Então, sabe-se que esse citomegalovírus, ele tem a capacidade de, ao produzir essa proteína, ela ficar em fita dupla de RNA depois, justamente porque essa proteína aqui, gente, cadê? Essa proteína aqui, ela inibe os mecanismos da célula eucariótica e faz com que a célula eucariótica consiga produzir a fita complementar desse RNA. E esse trabalho, por exemplo, é um trabalho que ele colocou vários microRNAs nesse material, todos eles contra vírus diferentes que atacam tomateiro. E aí ele colocou um de cada, porque ele colocou vários silenciadores, para que esses silenciadores, quando o vírus entrar, a célula já tenha algo para bloquear, então, esses vírus. Foi bem legal essa tese, eu dei uma boa lida nela. Bom, e a outra maneira que você tem é justamente você pegar esse RNA, que você vai fazer ele de maneira sintética e colocar ele dentro da célula. O primeiro processo que você precisa fazer isso é você colocar ele em fita dupla. O outro processo extremamente importante para você conseguir fazer é você conseguir colocar ele dentro da célula. Não sei se vocês lembram que eu falei lá no começo, que esses RNAs aqui de fita dupla, eles são bastante estáveis, mas eles são difíceis de ser colocados dentro da célula. Então, você precisa ter uma boa maquinaria de introdução. Então, basicamente, para você colocar esses RNAs sintéticos dentro da célula, você pode utilizar ou vetores não virais ou vetores virais. Primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa fazer o RNA fita dupla. Então, como que a gente faz esse RNA fita dupla? A gente usa, basicamente, alguns kits. Então, por exemplo, tem esse kit aqui da Thermo, que é o MegScript, que ele faz? Ele tem a capacidade de pegar um DNA, então você coloca na porção de DNA, a gente coloca normalmente um produto de PCR, e esse produto de PCR,
ele é colocado, você adiciona promotores, tanto em uma ponta quanto na outra ponta, e aí, então, a partir daí, você consegue fazer a transcrição in vitro, então você produz várias cópias, e ao você produzir essas cópias, por causa desses desses promotores T7, que é um promotor de um bacteriófago, ele vai ser capaz de pegar esse RNA, que é fita simples, que foi produzido, e, por causa disso, fazer um RNA de fita dupla. Logo depois, a gente faz uma limpeza para degradar esses RNAs de fita simples e o próprio DNA que você colocou lá, e aí você tem o RNA de fita dupla já pronto para você poder fazer as suas inserções. E aí, se você utilizar um vetor não viral, você precisa agora conjugar esses RNAs com diversos tipos de moléculas. Você pode conjugar com colesterol, porque o colesterol vai fazer com que o colesterol, o colesterol do vetor viral se ligue ao colesterol da membrana e ele consiga entrar. Você pode colocar ele envolvido em diversas nanopartículas, e por causa dessas nanopartículas, principalmente as transferrinas, você pode adicionar essas moléculas para que elas sejam facilmente reconhecidas pela membrana e colocadas para dentro. Você pode conjugar com anticorpo, por exemplo, alguns anticorpos, eles são específicos para a superfície e eles são internalizados. Eu não sei se vocês já viram, vocês lembram lá da imunologia, que, por exemplo, os linfócitos B são processadores de antígeno, são as células apresentadoras de antígeno também. Então, ela faz um mecanismo que ela simplesmente reconhece o anticorpo, principalmente pela sua porção FC, e, ao ela reconhecer, ela internaliza. Mas, apesar do linfócito B fazer isso, toda célula tem essa capacidade também de fazer isso. Então, você liga aquele anticorpo com esse RNA, ele fica ligado, acoplado a ele, e, a partir daí, a célula vai ter a capacidade de internalizar essa estrutura complexa. Você pode colocar também ele já adsorvido em endossomas, é o que nós chamamos de SNALP. Então, você constrói um endossoma e dentro do endossoma você coloca o seu RNA de fita dupla. Ou, ao invés de você colocar todo o RNA, você coloca só a porção do PEG, que é uma porção que é de membrana do endossomo, você associa com esse PEG para fazer com que aquele RNA ele seja, então, internalizado pela célula. Você pode utilizar também os vetores virais. Então, os vetores virais, então, a gente tem visto muito essa questão de vetor viral com as vacinas. Então, tem a vacina da AstraZeneca, a Sputnik, são baseadas em vetores virais. Então, normalmente, você pega algum vírus, o mais comum são os adenovírus. Os adenovírus, eles têm porções onde você pode cortar o RNA viral e inserir o RNA que você quiser, e aí você pega e coloca aqui o RNA de interferência que você quer, e logo depois você faz a inoculação daquele vírus em uma cultura de célula. Você vai fazer com que aqueles vírus se reproduzam em culturas de célula, e você vai purificar depois esses vírus, todos eles, com a presença do RNA de interferência. E logo depois você vai fazer uma inserção desse RNA de interferência em uma célula específica por uma microinjeção. Ok? Então, por exemplo, dos tratamentos que eles têm feitos, por exemplo, que é bem interessante, foi até um tratamento que um rapaz, foi o ano passado, ele se curou do HIV. O HIV, ele precisa de uma molécula chamada de CC5X para poder entrar, que é uma molécula é um receptor do sistema complemento. Do sistema complementão, desculpa, de uma quimiocina do tipo 5. E aí, ela utiliza esse receptor, o vírus utiliza esse receptor para entrar dentro da célula CD4. O que eles pegaram? Eles pegaram uma pessoa que já tinha o HIV, pegaram os linfócitos desse CD4, trataram esse CD4 com um antivírus com a presença de um RNA de interferência para a molécula CC5RX, e aí eles pegaram e transplantaram de volta
a essa célula CD4. E aí, então, eles conseguiram bloquear a ação do HIV, e esse indivíduo, ele teve a cura definitiva para o HIV, porque o vírus já não conseguia, ele conseguia se multiplicar na célula que ele já estava, mas ele não conseguia ir para outras células. E por causa disso, esse indivíduo foi, então, curado do vírus. E hoje, por exemplo, ao a gente olhar no Clinical Trials é uma plataforma que é onde todos os ensaios em pesquisa clínica estão depositados. Então, por exemplo, você consegue achar até mesmo todos os ensaios das vacinas, do coronavírus, e aí você pesquisa. Aí eu pesquisei, a minha pesquisa foi em de interferência, e ele me deu mais ou menos 171 testes clínicos que estão registrados no momento. Alguns que estão registrando, alguns que já foram então encerrados, e ele vai descrevendo qual o protocolo que a pessoa faz, como que ela desenhou, porque tem que estar tudo isso muito bem registrado. Então, por exemplo, esse daqui que ele encerrou, que é bem interessante, ele utilizou RNA de interferência para inibir aquela degeneração macular que leva à cegueira de indivíduos, que é uma doença progressiva. E aí, eles já encerraram, então, esse estudo. Entenderam? Bom, com isso terminamos a RNA. Alguma dúvida sobre a RNA de interferência, meninos? Eu tenho. Diga, Na verdade, é sobre o vetor, professor. O vetor que baseado na apresentação por MHC de classe 1, não sei, enfim. Mas aqui é baseado na apresentação. Ele não deveria ser destruído, esse RNA? Como assim? Não entendi. Porque se você o senhor falou que ele é apresentado por meio de anticorpos. O anticorpo vai se ligar e aí ele vai conseguir entrar na célula. Sim. Então, isso não seria identificado como um antígeno e não deveria ser destruído? Não, porque ele não vai ter característica proteica, Tati. Ele nunca. Porque, assim, a característica do RNA interferência é ele nunca virar uma proteína. Entendi. Entendeu? E aí, materiais nucleicos normalmente não são apresentados. Aí tá. Entendi. Obrigada. Entendeu? Uhum. Mais alguma dúvida? Hoje está todo mundo em silêncio? Vocês normalmente perguntam muito mais. Alguém? Não? Eu posso continuar? Tudo tranquilo? Tirando taxa em alguém nessa sala? Tranquilo é uma palavra forte, sabe, professor? Mas a gente está seguindo aqui, né? Sim. Quando eu rever essa aula umas 5 vezes para entender alguma coisa, aí eu vou ter algumas dúvidas. Mas assim, Tudo vocês isso. entenderam o processo de silenciamento? Sim. Ok. Muito bem, então. Agora vamos para o CRISP. Por falar em CRISP, segunda-feira a gente tem uma palestra da Jéssica sobre CRISP. Só que quinta-feira vai ter uma palestra no Biociências, e eu descobri foi sexta-feira, uma palestra no Biociências, eu acho que é quinta-feira agora, às 4h40 da tarde, que normalmente é esse horário. Sobre CRISP, é um rapaz que faz modificação em tripanosomatídeos, que são os tripanossomas, utilizando CRISP. E aí eu não sei qual é a abordagem que ele faz. Eu só achei interessante. E vocês podem assistir, eu vou colocar o link para vocês assistirem, se quem quiser assistir. Não é obrigatório é a de Jéssica, para vocês assistirem também sobre CRISP. Entendeu? Manda o link para Dudu, que Dudu bota no grupo. Tá, mando sim. Mando, porque Anderson que compartilhou sexta-feira com a gente, aí eu mando certinho. Ok? Então, vamos falar, então, sobre CRISP. CRISP é outra técnica também bastante complexa. Então, mas é bem tranquilo. Eu acho as duas bem tranquilas de serem feitas. Só que o CRISP, a gente tem que entender o CRISP como se fosse um sistema imune. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, o que é o CRISP? O CRISP é um processo de natural das bactérias de defesa. Então, é um processo onde ela basicamente tem a capacidade de reconhecer patógenos para ela, que normalmente podem ser principalmente fagos, e a partir daí ela corta, edita esses materiais genéticos desses fagos para poder se proteger. E é uma técnica que todo mundo brinca, parecendo muito com Photoshop, porque ela tem a capacidade de editar essas coisas.
Mas vamos ver daqui para frente. Bom, então, sempre que da mesma maneira que a gente tem que pensar na bactéria como se fosse um indivíduo humano. Da mesma maneira que a gente, as bactérias, elas sempre estão expostas a infecções. E essas infecções, normalmente, são por fagos e que vêm como característica de um DNA exógeno. Então, as bactérias, elas lançaram de uma série de mecanismos de defesa. Primeiro, para reconhecer esse DNA exógeno, para distinguir e para destruir. E com esse conjunto é que a célula ela vai manter a sua integridade genética. Então, ela vai, além disso, além de se defender, esse processo tem uma característica que, uma vez essa bactéria ela sendo submetida a essa ação exógena, ela tem a capacidade também de guardar um pouco da informação como se fosse uma memória imunológica. E a partir disso, toda vez que você tiver um outro vírus que tenha mais ou menos um processo semelhante, ele então vai ser combatido. Como que se dá esse processo? Então, a CRISPR ela teve sua maior utilização como ferramenta de biotecnologia a partir de 2012. Então, o que é o CRISPR? O CRISPR nada mais é do que um conjunto de um RNA, que nós chamamos de RNA guia, associado a uma enzima que nós chamamos de uma enzima Cas. Eu coloquei a Cas9, que é a mais comum, mas você tem outras enzimas envolvidas, como, por exemplo, Cas7, essas coisas. E, basicamente, o uso dessas duas tecnologias é, basicamente, de uma fácil utilização e tem uma eficiência muito grande para corte, para bloqueio de DNA, ou, muitas vezes, para edição desse DNA. Então, como que isso se dá? Isso se dá principalmente pela junção dessas duas características. Um RNA é um RNA que normalmente é um RNA fita simples, só que ele está, muitas vezes, autoagrupado, ele está unificado, não como um repin, como se fosse um RNA de interferência. E esse RNA, ele vai ser chamado de RNA guia. Esse RNA associado com uma proteína Cas9, que é uma nuclease, vai ser capaz de reconhecer um determinado DNA e atuar sobre ele. Como que isso se dá? Essas duas estruturas, o RNA e a Cas9, eles se agrupam, formando o que nós chamamos de um complexo Cas9, e esse complexo unificado vai ter a capacidade de reconhecer um DNA de interesse, no caso da bactéria, um DNA viral. Ele reconhece principalmente porque antes da onde ele é complementar, existe esse motivo protoespaçador adjacente chamado de PAN, e a partir dessa molécula, desse motivo, é que basicamente esse complexo se liga a essa molécula de DNA e, ao ela se ligar nessa molécula de RNA, primeira coisa, a proteína Cas9, por ser uma nuclease, faz um determinado corte naquela fita, e logo depois você vai ter algumas junções, alguns mecanismos de reparo naquele DNA, que vai levar, então, à formação de um DNA alterado. No caso de um bacteriófago dentro da bactéria, esse DNA alterado vai se tornar um DNA totalmente não funcional, fazendo com que o vírus não consiga levar a sua funcionalidade, ok? A grande sacada do uso, ou para bloqueio, ou para reparo dessa tecnologia, está justamente no mecanismo de reparo que vai acontecer ali. E a gente vai conversar isso lá na frente. Diga, Tati. Tati? Oi. Oi, pode falar. Professor, você pode repetir essa última parte aí, porque eu acho que eu me perdi no final. Então, vamos lá, eu volto aqui do começo. Então, basicamente, o CRISPR, ele é basicamente dado por essas duas moléculas. Então, que é um RNA guia, que é o RNA, basicamente, que vai definir
Aonde que aquele material vai se ligar, é ele que reconhece, e a proteína Cas9. Então, juntos, eles formam o que nós chamamos de complexo Cas9. O que esse complexo faz? Deixa eu ativar o meu laserzinho aqui. Esse RNA guia aqui é complementar a essa região que nós chamamos de região alvo. Então, basicamente, esse daqui, ele tem a capacidade de se ligar nesse processo aqui. Só que para ele reconhecer essa região alvo, antes dessa região alvo, precisa ter esse motivo protoespaçador adjacente, que nós chamamos de PAN. Então, ele só consegue se ligar nessa região alvo devido ao PAN. Então, uma vez agora acontecendo o reconhecimento, agora o complexo Cas9 se liga naquela região. Então, a porção do RNA serve para guiar aonde ele vai ficar. E a porção Cas9 é justamente a enzima que vai fazer o corte. Então, ela vem aqui, se liga nesse ponto, fica ligada na fita, e ao ela ficar ligada na fita, a região Cas9 vai promover o corte. Então, esse corte vai separar as duas fitas, para esse lado e para esse lado. E aí, esse Cas9 normalmente sai. E aí, o grande barato na reconstituição está justamente nos mecanismos de reparo. Esses mecanismos de reparo vão fazer a reconstituição daquela fita e vão reparar aquele DNA, se o propósito for reparar. Se o propósito não for reparar, vai, então, simplesmente inserir nucleotídeos que não são interessantes e vai, então, bloquear aquela proteína, ok? Então, basicamente, é um mecanismo de edição. É por isso que o pessoal brinca como se fosse um Photoshop. Ele tem a capacidade de editar. Entendido? Entendi, professor. Obrigada. Okay. Então, o que é o CRISP? O CRISP vem da palavra Clustered, vamos lá para o inglês. Vamos lá. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que é uma repetição palindrômica curta e regularmente interespaçadas. Agora, o que é isso? Isso que é o grande barato da característica do CRISP. Então, foi visto que esse sistema ele era presente na grande maioria dos seres do domínio cerca de 40% das bactérias. Não é toda bactéria que tem sistema CRISP, então são algumas que têm. E, inclusive, nem todas são utilizáveis para biotecnologia. Então, a Cas9 é a principal, e ela vem de Streptococcus pyogenes. Então, a função para a bactéria é combater vírus ou plasmídios que possam invadir a bactéria. E ela tem uma questão de adaptação como se fosse um sistema imunológico, porque ela tem uma questão de memória imunológica, que para mim, é o grande barato. Então, o que é o CRISP? O CRISP ele vai apresentar diversas sequências associadas a ele. E essas sequências é que vão levar à geração do que nós chamamos do RNA guia. E, além disso, esse RNA, somado com a Cas9 é uma proteína que ela tem uma capacidade de cortar multifuncionalmente o DNA, então ela é uma nuclease. Ela vai ter o domínio HNH, que ele corta o DNA de uma maneira endógena, e o motivo RUV, que ele normalmente corta esse DNA também de uma forma complementar. Assim, nossa, Lucas, não estou entendendo nada. Calma, isso daqui vai logo fazer um pouquinho mais sentido. Bom, esse daqui é o mecanismo todo do CRISP. Então, vocês estão vendo aqui passo 1, passo 2, passo 3. Passo 1, a bactéria ela recebeu um bacteriófago. Esse bacteriófago, ele insere o seu material genético dentro da célula bacteriana. Uma parte desse material viral, ele vai ser inserido dentro desta região chamada de CRISP, que é a região, então, que é o cluster que tem
vários espaços intergênicos dele, com regiões palindrômicas. Então, uma região palindrômica do vírus vai ser inserida no material genético da bactéria, aqui, ó, aqui é o material genético da bactéria. E aí, agora, essa bactéria aqui, ela conseguiu, por outra maneira, eliminar o vírus, não pelo sistema CRISPR. O que vai acontecer? Esta região CRISPR, ela vai ser capaz de produzir, de ser transcrita e produzir diversos RNAs. Esses RNAs, quando são processados, eles ficam nessa formação, que nós chamamos de RNA do tipo CRISPR. Ou seja, eles ficam soltos lá, esses grampos ficam soltos no citoplasma da bactéria. Para que agora, em uma segunda infecção pelo mesmo bacteriófago, agora, essa bactéria tem a capacidade de pegar esses RNAs guias, claro, esse RNA guia tem que ser idêntico ao primeiro bacteriófago que entrou, e esse segundo bacteriófago que entrou tem que ser idêntico ao primeiro. E aí, agora, esse RNA guia, que foi formado justamente pela primeira infecção, se associa à proteína Cas9 e, no terceiro ponto, que é justamente a reinfecção ao mesmo bacteriófago, quando esse bacteriófago inserir o seu material genético, esse material genético automaticamente vai ser cortado. Então, vamos lá. É como se fosse um sistema imune. Você tem a primeira infecção. Essa primeira infecção, ela vem como um material genético. Esse material genético é reconhecido e inserido dentro do material genético da bactéria para a formação dos RNAs guias. E se essa mesma bactéria, esse mesmo bacteriófago, do mesmo tipo, entrar novamente dessa bactéria, ela já tem os RNAs guias que ela vai, então, produzir e associar com a Cas9 para, então, levar à deleção daquele bacteriófago. Então, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa como se fosse um sistema imune, entendeu? Entra o primeiro, ele é reconhecido. Ao ele ser reconhecido, fica uma parte dele guardada lá no DNA da bactéria, para que, quando tiver uma segunda, ela consiga produzir os RNAs guias e, associada à proteína Cas9, ela bloqueia, então, aquele vírus. Ok? Então, como que tudo isso surgiu? Surgiu em 1987, quando alguns pesquisadores eles começaram a ver regiões curtas intercaladas no genoma de Escherichia coli. Então, em 87, eles começaram a ver esse processo. Quando foi no ano 2000, quando alguns pesquisadores analisando os genomas de diversos procariotos para uma outra análise, eu acho que eles estavam vendo análises filogenéticas, eles conseguiram ver que essas regiões repetidas, regiões palindrômicas, existe uma outra característica, gente, que eu esqueci de falar. Cada pedaço que for inserido desse bacteriófago é uma região palindrômica. Lembre-se que aquelas regiões palindrômicas é aquela região que tanto a leitura para um lado quanto para o outro, ela é igual. Então, eles começaram a ver essas regiões palindrômicas primeiro em Escherichia coli, foi publicado em 1987 por esse grupo japonês. Quando foi no ano 2000, 13 anos depois, eles começaram a ver que essas regiões palindrômicas se encontravam em diversos outros procariotos. E que era uma coisa muito, muito característica, porque além de ser regiões palindrômicas, muitas vezes elas eram iguais, porque você tem bacteriófagos que pegam diversos grupos bacterianos. Então, elas eram iguais entre as bactérias. Foi aí que, em 2005, quando essas sequências, quando eles pegaram essas sequências que estavam palindrômicas e começaram a comparar para ver a origem delas, eles viram que a origem dessas sequências ou era uma origem de um plasmídio, porque a bactéria muitas vezes ela pode ser infectada por um plasmídio, ou muitas vezes era de uma origem viral. Então, esse material, quando se olhava a similaridade, via que isso era muito similar ao que era visto em vírus. E, muitas vezes, também, nesse grupo, quando viram essas sequências palindrômicas, eles viram que também eles codificavam algumas proteínas que poderiam estar ligadas à proteína Cas, mas ainda não se sabia muito bem o que era aquilo.
Foi aí, então, que em 2005 também, eles conseguiram ver que aqueles RNAs que estavam nas palindrômicas, eles tinham a capacidade de servir como um guia para a enzima Cas. E que essa enzima Cas, ela conseguia se ligar com a enzima, com aquelas sequências palindrômicas, que aí eles falam, por ela justamente, eles terem ideia de que elas se complementavam, eles associaram, começaram a associar com CRISPR-Cas. Então, já viram que essas duas se ligavam. E que isso poderia servir como se fosse uma leitura para alguma coisa, já que ela tinha essas sequências, elas eram complementares a vírus, que isso poderia servir como um sistema adaptativo. Foi então que, em 2007, eles fizeram um experimento fantástico com Streptococcus thermophilus. E aí, eles foram inoculando esse... Oi, diga. Rapidinho, acho que Matheus levantou a mão, acho que o senhor não viu, tem um tempo. Diga, Matheus. É engraçado. Não, professor. É porque, como eu estou no chat, não aparece para mim a mãozinha. Não apareceu para mim a mãozinha, não. Não, mas tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida lá no sistema, professor, no mecanismo de ação. Aqui. Esses RNAs aqui, eles ficam prontos, armazenados em algum lugar, eles ficam no citoplasma, eles ficam gravados como informação. Ó, eles ficam, assim, a princípio, eles normalmente achavam que eles ficavam no citoplasma pronto, até porque, assim, a todo momento eles viram que esses materiais, eles ficavam, eles estavam lá, quando se extraía RNA, você via a presença deles lá no citoplasma. Então, a grande hipótese é que eles ficam prontos lá. Então, a todo momento a bactéria está produzindo isso, é como se fosse um anticorpo. Então, ela está produzindo esses guias, porque a todo momento ela pode ser infectada por um bacteriófago, entendeu? Entendi. É porque eu pensei assim, se eles ficam produzidos lá, o que impede eles serem degradados, né? Porque tem ali mecanismo de degradação de RNA. Não, eu acho que deve ter degradação, mas como eles são produzidos constantemente, é como se eles fossem sendo repostos, entendeu? Entendi. Porque, assim, quando tem o primeiro vírus, parte desse primeiro vírus se integra nessa região. Então, por exemplo, quando ele produz esse RNA, ele produz um RNA para tudo. E aí ele vai sempre produzindo. Então, é uma coisa meio que constante. E aí só é ligado à proteína Casp quando você tem a presença de um segundo vírus entrando ali. Entendi. Bom, deixa eu voltar aqui, então. Aí vamos lá, vamos voltar. Esse estudo com o Streptococcus thermophilus foi um experimento fantástico que eles fizeram. Eles pegaram essa bactéria, que é uma bactéria láctica, que ela está ligada a diversos produtos lácteos, a fermentação de diversos produtos lácteos, e eles foram jogando nesses produtos, nesses Streptococcus, alguns fagos. E aí, eles começaram a ver que determinados fagos, eles não tinham ação sobre o Streptococcus, apesar, eles conseguiam ver que ele entrava, mas eles viam que não tinha ação, ele não levava à degradação da bactéria. E aí, quando eles foram olhar o genoma, eles viram que lá naquelas sequências palindrômicas, você tinha sequências complementares àqueles bacteriófagos que eles estavam colocando. Quando eles colocaram outros bacteriófagos, que não os que eles achavam lá, eles viram que a bactéria ela conseguia ser degradada. Então, ou seja, ela não tinha memória imunológica que eles deram depois, mas para os primeiros ela tinha. Foi quando, em 2008, eles conseguiram desvendar, basicamente, o que era essa questão do RNA guia. Então, como que o RNA guia, ele tinha essa capacidade de guiar, basicamente, a proteína Cas9. Então, como que ele interferia na proliferação do vírus. Foi aí que eles descobriram que existiam mais de um sistema. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que existem 4 ou 5 sistemas diferentes, que eu não vou entrar em detalhes, que eu não vejo necessidade da gente entrar em detalhes, e que um dos sistemas, que era o sistema do Streptococcus pyogenes, era um dos sistemas mais estáveis para o uso biotecnológico. Foi aí que, em 2012, e aí gravem essa informação,
Doudna e Charpentier. Doudna, ela é uma pesquisadora americana, e Charpentier é uma pesquisadora francesa. Elas conseguiram fazer pela primeira vez o uso de uma maneira programável. Elas conseguiram programar aquele RNA guia para que ele agisse num determinado processo específico. Então, elas conseguiram utilizar eles como ferramenta. Em 2013, também, 2012, Doudna e Charpentier fizeram isso. Em 2013, o Feng Zhang, também fez a mesma coisa, conseguiu manipular isso para uma coisa múltipla, conseguiu fazer, porque assim, as meninas, eu ia falar, Doudna e Charpentier, elas fizeram com DNA único, elas fizeram uma única tentativa. E o Zhang, ele fez para editar diversas partes de células humanas. E aí ele conseguiu fazer esse processo todo. Então, desde 87 até mais ou menos 2013, houve um longo caminho para se chegar a exatamente o que era a tecnologia de CRISPR. E hoje a tecnologia de CRISPR, ela tem sido bastante utilizada. Qual é o mecanismo? É aquele mecanismo do sistema imune que eu falei para vocês. Primeiro existe o mecanismo de adaptação, onde basicamente isso eu não estou falando da aplicação, não. Estou falando ainda de como que funciona na bactéria. Então, o mecanismo de adaptação, então você tem o vírus, que acabou de entrar, esse vírus ele tem regiões repetidas, e essas regiões repetidas são inseridas depois que esse vírus entrou, na região que codifica a região do CRISPR. Essa região, ao ser traduzida, ela vai ser traduzida em um RNA, mensageiro. Esse RNA processado vai levar à formação de diversos RNAs guias, e esses RNAs guias, ao você ter o mesmo tipo de bacteriófago entrando, vão se associar com a proteína Cas e vão levar à degradação do RNA do fago, do DNA do fago, para que esse fago não consiga, então, agir sobre a bactéria. Então, aqui novamente mostrando. Então, a primeira etapa, você tem um bacteriófago. Esse bacteriófago, então, ele entra pela primeira vez, o material dele é processado dentro da célula viral, e uma parte desse material, ele é incorporado na sequência CRISPR, no locus CRISPR, que é onde tem aquelas sequências repetidas. Próximo ao locus CRISPR, você tem o locus Cas, né, que é o que vai fazer, e aqui, esse locus CRISPR, ele é transcrito, maturado, ele é processado, e agora, esses RNAs guias ficam como se fossem apostos, para que em uma nova infecção, você tenha, então, esses RNAs guias se ligando naquele material, e a proteína Cas levando à degradação, então, e à morte daqueles novos bacteriófagos. Então, qual é a grande questão? A grande questão é que, uma vez aquele RNA guia se ligando àquela sequência de DNA, que é correspondente a ele, agora, a enzima Cas9, ela vai levar ao corte. E esse corte pode levar a um remodelamento não característico, que leva muitas vezes à paralisação. No entanto, a gente sempre fala muito de CRISPR no reparo de um DNA, correto? Então, assim, eu quero reparar um DNA que está mutado. Eu quero, por exemplo, existe uma mutação de uma determinada doença, por exemplo, a doença de córnea, por exemplo, e aí essa mutação ela ocorre naquela fita de DNA. Então, eu quero corrigir utilizando o CRISPR. O que é mais importante para vocês, que vocês saibam, é que, para eu corrigir de uma maneira controlada, eu preciso normalmente dar um DNA complementar, para que, através daquelas junções não recombinantes, até aqueles modelos de recombinação que a gente viu lá na biologia molecular, eu consiga modificar aquele DNA com a informação correta que eu gostaria que ele tivesse. Então, vamos lá aqui de novo. Então, a enzima Cas, ela tem a capacidade de cortar aquele RNA na região de interesse.
Se eu simplesmente só der o RNA guia e o Cas, ele vai fazer um corte e ele vai remodelar aquele DNA de uma maneira totalmente errada. Isso daqui eu normalmente uso quando eu quero silenciar um gene. Então, quando eu quero silenciar um gene, eu simplesmente dou a Cas, o DNA e o guia. Quando eu quero reparar um gene, eu tenho que, além de dar o Cas, o RNA guia e o DNA que vai ser cortado, dar também um DNA homólogo para aquela região que é da maneira que eu quero que ele seja, e a partir daí vai ser feito, então, o corte e o remodelamento para o reparo. Entendido? Entendido isso, meninos? Isso é extremamente importante que vocês entendam. Repete, por favor. Vamos lá. Vamos dizer, Tati, que você está trabalhando com uma bactéria. Você quer causar uma mutação naquela bactéria, porque você vamos dizer assim, você fala assim, o gene BLA é o gene fundamental para que aquela bactéria cause a doença. Então, fala assim, então eu preciso fazer um modelo de mutante. Então, um mutante que não tem o gene BLA, que tem o gene BLA silenciado. Então, simplesmente eu vou pegar aquela bactéria, colocar o Cas, colocar o RNA guia para aquela região do BLA, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o corte pela enzima e vai acontecer o remodelamento. Ela vai cortar do jeito que ela quiser. Isso vai levar a uma proteína não funcional quando esse gene for transcrito e for traduzido, correto? Então, eu consigo bloquear. Agora, vamos dizer, você fala assim, vou pensar, o albinismo, eu quero corrigir o albinismo. Eu sei que o albinismo é causado por uma mutação de uma troca de uma guanina por uma citosina no gene TXR. Estou inventando esse gene, viu, gente? Nem sei se esse gene existe. Então, meu Deus, eu já estava achando que já era, foi tão específico. Não, não, é uma invenção mesmo. Então, eu tenho lá o gene TXR, correto? Então, o que eu faço? Eu faço meu RNA guia para ele, coloco a minha Cas9 para ele, só que se eu colocar só o RNA guia Cas9, ele vai cortar, porque a Cas9, ela corta. E o mecanismo de reparo é o mecanismo de reparo intrínseco do indivíduo. Então, quem repara é o mecanismo intrínseco. Então, ela vai cortar de qualquer maneira e vai reparar de qualquer maneira. Quando eu quero transformar um RNA, um DNA que está mutado, em um DNA funcional, eu simplesmente tenho que vir aqui com o guia, a Cas9, e tenho que vir também com uma porção complementar. Então, eu posso colocar isso num plasmídio complementar que seja igual ao que eu quero que ele esteja. Então, não preciso colocar um DNA total, mas uma porção desse DNA com a parte que eu quero que ele repare de maneira correta. Por quê? Porque este mecanismo, lembre-se, a gente tem que voltar lá na recombinação homóloga, lá na biologia molecular. Esse material complementar vai se ligar aqui, e esse material fragmentado vai acontecer a recombinação baseada neste material. E aí, então, eu tenho meu DNA totalmente editado agora para que aquela proteína TRX seja funcional e aquela criança não seja mais albina. Entenderam? Agora eu acho que eu entendi. Agora sim. Entendeu? Foi de boa, é a finalidade que você quer. Se você quer só cortar, para deixar não funcional, você pode utilizar o CRISPR e o gene e o RNA guia normal. Se você quiser reparar, você tem que utilizar um DNA homólogo para que, a partir desse DNA homólogo, ele faça a reparação que eu quero. Porque ele não vai saber o que colocar ali. Ele nunca vai saber para reparar. Então, é isso que eu quero que vocês mais entendam nesse processo para a gente entender o CRISPR. Então, aqui, por exemplo, aqui ele está mostrando, por exemplo, um nocaute, a formação de um nocaute. Nocaute e knock-in, que é ao contrário. Então, por exemplo, no nocaute eu quero saber se eu quero silenciar esse gene. Então, aqui eu venho com
o RNA guia e vem com a Cas9. Ele corta. E ao ele cortar, ele vai tirar nucleotídeos daqui e ele vai ligar. E ele vai ligar de uma maneira totalmente aleatória. Então, vai levar a uma não função desse gene, gerando ao que nós chamamos de nocaute. Então, fazer camundongos nocautes, bactérias nocautes, plantas nocautes, aqui eu quero silenciar aquele gene que eu quero ver a função, eu quero ver como que funciona aquele indivíduo sem aquele gene. Ou com aquele gene bloqueado, ou com aquele gene alterado. Agora, por exemplo, quando eu quero reparar uma determinada mutação, eu normalmente preciso de um RNA, de uma sequência molde. Então, normalmente, eu associo tudo isso com uma sequência molde, para que ele use a sequência molde, então essa porção que é consertada, teoricamente, para fazer o gene funcional. Diga, alguém levantou a mão. Eu vi um punho. Diga, Eduardo. Eu não sei se cabe muita dúvida, porque eu me perdi um pouco, mas superexpressão de genes, você também vai fazer utilizando essa mesma técnica? Também. A superexpressão é basicamente você melhorar a região a região de ligação, por exemplo, da RNA polimerase. Então, você tem vários motivos que podem fazer com que a RNA polimerase se ligue mais naquele ponto. E aí você pode inserir essa região no gene que você quer. Olha que da hora. Entendi, obrigado. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, então a Cas, existem muitas Cas, Cas1, Cas2, Cas3, Cas7, Cas9, e isso vai depender da bactéria que você vai estudar e da sequência que você vai estudar. Você consegue inserir essas Cas9 em bactérias também quando você quer fazer por conjugação, por transferência de plasmídio. A Cas13 é a mais precisa. Assim, a Cas9 é uma das mais utilizadas, porque ela é bastante estável, mas a Cas13 ela é mais precisa no corte que você vai fazer. Essa, para quem não viu, foi pergunta foi uma fala de Clarice. Bem, professor, rapidinho antes de você Diga. continuar. Só uma dúvida em relação, você falou que por exemplo, camundongos nocaute, eles usam aquele mecanismo, né? Você pode fazer por RNA de interferência também, por silenciamento por RNA de interferência. Não, minha dúvida só é, tipo, como você faz, digamos assim, um camundongo nocaute? Você faz no embrião, in vitro, e depois volta para a mãe, ou faz... Não, o que normalmente tem que fazer uma mistura, basicamente, de clonagem com CRISPR. Você pega uma célula, você faz a clonagem daquela célula, você faz o CRISPR naquela célula e insere aquele material dentro do embrião, para você fazer um clone. Entendi. Entendeu? Aí você tem que... tudo que envolver indivíduos multicelulares, você tem que fazer numa célula para que aquela célula, então, se regenere. Ou, por exemplo, se você quiser fazer em um determinado alvo, por exemplo, córnea. Córnea é muito fácil. Então, uma das terapias, inclusive, já aprovadas de CRISPR é para córnea. Então, você pega e você consegue inocular lá na córnea, porque a córnea ela vai se regenerar com todas as células alteradas. Então, você sempre tem que partir de uma célula pequena para você poder, ou você criar o indivíduo por clonagem, ou muitas vezes no caso de planta, você fazer o CRISPR em uma célula e aí depois você fazer o cultivo in vitro daquela planta. Sempre desse propósito. Inclusive, por exemplo, quando você vai inserir via plasmídio, tudo a gente tem que partir da célula embrionária. Ok? Bom, quando a gente quer fazer essa técnica, hoje em dia, ela é muito mais fácil. Então, por exemplo, justamente porque o CRISPR está muito difundido, antigamente era muito difícil. Hoje em dia, existem muitos pacotes, primeiro, de software para você escolher esses processos de CRISPR, como também existe kits para você montar determinados genes. Então, como que isso se dá? Então, por exemplo, dessas sequências, por exemplo, desses programinhas, é o CRISPR Direct. O CRISPR Direct é uma sequência, é um programinha onde você coloca a tua sequência e, a partir do momento que você colocou a sua sequência nesse programa, você clica em Design, você coloca a espécie, né, alvo que você quer, que você está falando, porque os RNAs guias
são diferentes dependendo da espécie que você utiliza. Ele pergunta qual é o motivo PAN que você vai querer achar naquela sequência. Então, você tem motivos totalmente diferentes. O PAN, lembre-se que é aquele motivo que vai ser utilizado para a guia se reconhecer a sequência. Então, qual é o motivo PAN que você vai querer? Então, existem N motivos aí, por exemplo, NGG, significa que esse N pode ser qualquer nucleotídeo seguido de 2 guaninas, ou NRG. Então, por exemplo, o N é qualquer nucleotídeo, o R ou 2 pirimidinas ou 2 purinas seguidas de uma guanina. Então, ele escolhe conforme você quer. Você coloca a sua sequência, e ao você colocar a sequência, ele vai te dizer ali quais os principais alvos de RNA guia que você vai ter. Então, por exemplo, ele coloca o PAN na frente, ele te diz se o PAN vai estar na frente ou se vai estar atrás, isso depende se sua fita é senso positivo ou senso negativo do DNA. Então, por exemplo, se for senso positivo, ele tem que estar atrás, se for senso negativo, ele tem que estar à frente. Ele te diz, por exemplo, qual é a porcentagem dos MERS, que a gente chama, que é justamente a energia que vai precisar, dependendo da quantidade de guanina e citosina, claro, porque guanina e citosina tem 3 pontos de nucleotídeo, e ele te diz até que enzima de restrição você pode utilizar, porque se eu quiser colocar no plasmídio, eu posso colocar isso utilizando tal enzima, então eu consigo cortar esse produto e colocar dentro de um plasmídio. E aí, hoje em dia, já tem diversos kits de sequência de construção de plasmídio. Então, você simplesmente constrói os plasmídios com o que você quer. Então, por exemplo, essa região é a região onde eu vou colocar o meu guia justamente para Cas9, e aí eu coloco esse plasmídio dentro da célula, que na célula ele já vai produzir o RNA guia e ele vai produzir a Cas9. E uma outra coisa, para eu ter certeza que aquele plasmídio foi inserido dentro daquela célula, eu normalmente insiro naquele plasmídio um gene GFP. E aí, esse gene GFP, quando eu colocar na cultura das células, eu vou saber quais células que tiveram, então, a presença do plasmídio. E óbvio que depois eu faço diversas confirmações para ver se o meu gene foi alterado, se não foi alterado, então, principalmente por sequenciamento, então, logo depois desse processo, ok? Então, você já consegue hoje kits, isso aqui, por exemplo, é de um kit da Thermo, que ele já me dá esse desenho, ele já é um kit para fazer knockout. Então, eu tenho a região onde eu vou colocar o meu alvo, meu guia, esse guia, normalmente, eu desenhei ele graças a alguns programas, já coloco aqui, associado a esse plasmídio já tem a proteína Cas9, e ele me diz que depois que eu fizer a transfecção em células, que essa Cas9 vai funcionar dessa maneira, e o alvo vai ser cortado. Então, aqui é só para corte, eu não, só estou silenciando, eu não estou reparando nada. Então, ele vai me dizer aonde que o plasmídio foi ativo, ou seja, aonde eu espero ter cortes, onde ter uma disrupção. É claro que depois eu tenho que pegar várias células desses processos, células isoladas, e ir avaliando uma a uma, aonde eu tenha esse tipo de disrupção. Bom, se eu quiser fazer um reparo também eu tenho kits. Então, primeiro, eu compro um kit que vem 2 plasmídios. Um plasmídio aonde eu vou colocar o RNA guia, e um plasmídio aonde eu vou colocar a Cas9. Por que são plasmídios diferentes? Porque nesse que tem o RNA guia, aqui também, além de colocar o RNA guia, eu vou colocar também aqui a minha sequência complementar. Então, para não ficar um plasmídio muito grande, eu coloco um plasmídio só com a Cas9, um plasmídio só com a RNA guia e a minha sequência complementar. Porque, assim, se não tiver nada, se não tiver o alvo, as colônias, teoricamente, vão ficar azuis. Se eu só tiver um plasmídio, as bactérias vão morrer. Se eu tiver os 2 plasmídios, eu vou ter edição. E isso é tudo por marcações, ou por seleção por antibiótico, ou por seleção de cor, justamente nesses processos. Até porque, outra coisa também,
Aqui eu vou ter um tipo de marcador para ver se esse plasmídio entrou, aqui eu vou ter outro tipo de marcador para ver se esse plasmídio também entrou. Então, nesse conjunto aqui, eu estou colocando tanto o RNA não modificado, o RNA modificado, quanto o RNA-alvo, e aqui também eu estou colocando a Cas9, ok? Então, eu espero que ao produto disso tudo seja reparado. Lembre que eu falei para vocês que Doudna e Emanuele foram as primeiras que conseguiram fazer isso de uma maneira totalmente programável. Então, graças a isso, o ano passado, o Prêmio Nobel de 2020 veio para as duas, Doudna, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que elas, as duas, uma trabalhando no Instituto Max Planck, e para vocês terem ideia do Instituto Max Planck, Ivaneia, que foi da terceira turma de biotech, está trabalhando neste instituto atualmente, trabalhando com biotecnologia. Eu acho que todos vocês devem conhecer a Ivaneia, ela faz parte do biotecnologista, e ela não trabalha com a Emmanuelle Charpentier, mas ela trabalha no mesmo instituto que a Emmanuelle Charpentier, fazendo o doutorado dela. E Doudna é da Universidade de Califórnia, em Berkeley, que também. E as duas hoje, elas têm as técnicas elas têm empresas para edição de DNA, empresas diferentes, tá? Claro. Não se esqueça que eu falei do Zhang. Por que eu falei do Zhang? Porque em 2013 aconteceu uma das primeiras confusões científicas. Porque Doudna e Emmanuelle Charpentier, elas conseguiram fazer a primeira vez e elas foram a primeira pessoa a depositarem a patente. No entanto, elas depositaram uma nova regra de patente. A nova regra de patente, ela não permitia que você tivesse trabalhos publicados, tinham que ser dados totalmente inéditos. Zhang afirmou que ele tinha feito a mesma tecnologia, ele tinha publicado em 2013, logo depois que elas. E ele, basicamente, ele tinha dito que ele tinha feito o processo de depósito de patente antes, em 2012, sobre as regras antigas. E aí foi uma das grandes confusões da ciência, principalmente entre Charpentier e Zhang, justamente um normalmente descreditando o outro para ver quem ficava com a regra da patente. Óbvio que, depois de muito tempo, a regra da patente acabou ficando para os três. Então, os três têm o domínio da patente, porque Zhang, na verdade, tinha feito a mesma coisa, só que nas regras antigas, e elas fizeram nas regras novas. Por isso que elas conseguiram primeiro depositar esse processo, e pela regra nova, quem deposita primeiro tem o direito de tudo. E aí, mesmo aí na Justiça Internacional, ele conseguiu que os dois tivessem as patentes. E a técnica de CRISPR, ela tem um uso extremamente... Meninos, eu já estou terminando, eu sei que já estou passando o meu horário, mas eu já estou terminando, viu? Rapidinho. A técnica de CRISPR, ela tem um uso bastante diverso, então hoje você pode utilizar para diversas doenças genéticas, principalmente as mutações genéticas, para tentar corrigir essas mutações, como talassemia, distrofia muscular, doença de Huntington, tem sido utilizado bastante. Catherine Bass, ela é uma das CEOs da Editas, e a Editas ela é uma das empresas que mais tem feito, foi uma das primeiras que anunciou fazer primeiro a edição de genoma humano. E aí ela conseguiu, em 2017, utilizar uma forma para tratar uma cegueira rara. Ela utilizou transplante de células editadas em indivíduos, e hoje em dia ela tem trabalhado com mosquitos menos propensos a infectar e até cepas resistentes a determinados vírus. Então, indivíduos, plantas resistentes a determinados vírus, justamente pela questão do CRISPR. É uma das tecnologias. Essa é a CEO do Editas, Catherine Bosley. Ela é uma mulher muito foda. Mas hoje a gente sabe que ela tem um uso extremamente amplo. Ela é utilizada em modelos animais, o desenvolvimento de novas drogas que a gente diz drogas utilizadas para determinados tratamentos, e utilizadas em diversos modelos celulares.
Então, você entender o organismo, então, por exemplo, tem sido utilizado muito para fazer mutantes. Então, por exemplo, eu quero fazer um mutante tal like 2, porque eu quero saber se minha bactéria usa esse mecanismo para infecção, para o desenvolvimento da resposta imune. Ela é utilizada na biotecnologia, então na biotecnologia você pode utilizar para diversas plantas, para enriquecimento, para resistência a diversos patógenos, a N características, ou até mesmo em alguns fungos que são utilizados para combater fungos, e aí você faz a modificação para que ele seja. O desenvolvimento de organoides, daqueles mini cérebros, para você tentar entender algumas coisas, aqueles mini órgãos para você tentar entender o controle de algumas doenças. Então, hoje, da mesma maneira, eu fiz uma pesquisa no Clinical Trials, e no Clinical Trials você tem algumas, são menos, claro, que o RNA de interferência, talvez pela sua facilidade de manipulação, você tenha mais técnicas que tenham ido mais para frente, e aí você tem 36 estudos envolvendo o CRISPR. Então, por exemplo, a grande maioria, por exemplo, CRISPR, por exemplo, para o tratamento de HPV. Então, algo muito parecido com que Mariângela falou para vocês, no caso de vacina, usando o CRISPR para tentar impedir o crescimento do papilomavírus. Ou, por exemplo, o CRISPR para tentar corrigir alguns cânceres gastrointestinais. Então, alguns que já estão recrutando, que não estão recrutando lá no Clinical Trial, você consegue saber tudo. E consegue saber, por exemplo, qual é a intervenção que eles estão fazendo e, principalmente, qual a universidade que está responsável por aquele Clinical Trials. No Brasil, a gente tem uma série de trabalhos bastante legais. Assim, quem quer saber alguns trabalhos que foram feitos, a gente consegue saber pela própria plataforma da CAPES. Então, aqui foram alguns trabalhos que eu fui pegando, que eu achei bastante interessante. Então, por exemplo, o grupo do professor José Xavier Neto, que é um pessoal lá do CNP, inclusive teve alguns alunos da biotech, eu acho que Kathleen foi fazer trabalho lá no CNP. Eu acho que o orientador dela não era o José Xavier, mas foi lá. Então, eles estavam utilizando o CRISPR para identificar a expressão atrial específica de um gene para avaliar a diferenciação atrial em camundongos. Então, qual era a participação desse gene na diferenciação atrial, porque eles queriam ver a questão de algumas doenças de síndrome de Marfan, por exemplo. Um outro trabalho, que é um trabalho do professor Roberto do Campo, ele usou o CRISPR, estava utilizando o CRISPR para interromper alguns genes de parasitas. É um pessoal da Unicamp. Então, ele pegava os parasitas e tentava interromper os genes para utilizar esse mesmo parasita como uma estratégia vacinal. Inclusive, eu acredito que a palestra do professor na quinta-feira do Bioscience, que eu vou mandar para vocês o link, tudo certinho, eu acho que é na mesma vertente. Um outro professor que é bastante conhecido nessas áreas de manipulação gênica é o professor Jaime Souza Neto. Ele trabalhou também com algumas formas de mosquitos. Ele utilizava mosquitos que seriam resistentes à entrada do vírus, então principalmente para chikungunya, dengue, zika, para que esses mosquitos deixassem de ser vetores para essas doenças. O professor Carlos Ambrosio também estava trabalhando com Golden Retriever, porque Golden Retriever tem uma doença cardíaca e que leva, uma distrofia muscular parecida com a doença de Cri-du-Chene, e ele estava utilizando que era levado por uma determinada mutação, ele estava utilizando esses Golden, fazendo Golden que fossem resistentes a esse tipo de doença a partir de células pluripotentes, a partir de células tronco. Professora Maria Rita também, Passos Bueno, também é uma professora bastante, que ela estava trabalhando com fissuras de lábio leporino. Então, mecanismos para tentar entender um pouco, usando o CRISPR para tentar entender a formação dos lábios leporinos em determinados indivíduos.
É a professora Lígia Veiga, desculpa, que inclusive é uma das professoras onde tem uma aluna da biotech que está trabalhando, que ela usa justamente para a síndrome de Marfan. Inclusive, essa aluna da biotech, está fazendo pós-doutorado com ela, da primeira turma da biotech, Patrícia Nolasco, ela também trabalha com síndrome de Marfan, mas ela não trabalha com CRISP, ela trabalha com células-tronco também, mas não atuando, não usando CRISP para manipular essas células-tronco. Então, ela usa células-tronco para tentar corrigir síndrome de Marfan, que é uma síndrome cardíaca. E quais as empresas? Existem várias empresas, claro, que não brasileiras a gente ainda não tem nenhuma empresa. Uma delas é a CRISP Therapeutics, que é justamente dessa Charpentier. Ela tem utilizado o CRISP tentado utilizar para tentar diversas doenças, entender, corrigir diversas doenças, inclusive, eu dei uma olhada lá no Clinical Trials, eu acho que eles têm 6 Clinical Trials acontecendo agora, e por quê? Porque ela juntou a empresa dela com 2 bastante grandes, que é a Bayer e a Vertex, e aí ela tem utilizado essas técnicas para humanos. A Editas também é uma outra, só que a Editas é do Zhang, então lembra da confusão, Charpentier com Zhang. O Zhang é uma empresa bastante grande para essa parte de edição de DNA. É uma empresa que ele conseguiu os direitos do CRISP, então ele tem muito royalties por causa do CRISP, e ele tem muita utilização justamente para edição gênica também. Então, só que eles não ficam em humanos. O grupo da Charpentier é muito ligado a humanos, e o grupo do Zhang tem humanos, tem plantas, eles fazem diversos tipos de edição de DNA. A Dolgan também formou a Caribou Bioscience, que ela tem um investimento bastante grande, de quase 11 milhões de dólares. É claro que aqui você começa a observar uma competição entre China e Estados Unidos. Então, para ver quem que vai seguir as melhores tecnologias. A Caribou Bioscience, em 2014, ela se juntou com a Atlas Venture e ela formou junto a Intellia, e aí a Intellia ela tem direito sobre várias patentes envolvidas dentro dessas plantas. Eles também fazem... Eu já estou terminando, falta pouquinho. Eles também fazem esses processos. Só para ler, a Celix é uma outra, e a última coisa que eu queria falar para vocês é a questão de ética. Então, em cima do CRISP se falou muito sobre ética, e por quê? Porque ela já começou a ser utilizada por princípios não éticos, então hoje em dia existe a comissão de ética envolvendo pesquisas com CRISP, ela é muito rígida, tem que seguir vários parâmetros de controle, de segurança e de ética. Por quê? Porque em 2015, a cúpula ela precisou agir sobre esse processo, a cúpula sobre edição gênica, justamente porque era necessário padronizar algumas coisas. Isso se deu por causa do caso do chinês, eu não sei se... Eu acho que eu já devo ter comentado com vocês lá na Biomol, sobre um chinês que utilizou o CRISP para a edição gênica de duas gêmeas. Então, 2 gêmeas que nasceram, ele tinha feito CRISP. Na verdade, a mãe estava fazendo uma terapia para engravidar, então ele não avisou a mãe que ele estava fazendo uma terapia baseada em CRISP, e essa terapia, ele modificou a célula do receptor do HIV, a CC5RX, e aí ele tornou essas crianças, teoricamente, imunes ao HIV. Só que ele fez tudo isso sem avisar a mãe, sem as crianças, sem submeter nada a conselho de ética. Ele era de um grupo associado, o pessoal do Zhang, mas não era da empresa do Zhang, mas ele acabou perdendo todos os seus direitos científicos. Claro que ele conseguiu fazer uma grande coisa, mas de uma maneira extremamente antiética. Por isso, hoje em dia, todo o processo envolvido com CRISP precisa passar por um alto rigor ético para não ter esse mesmo problema. E para terminar, uma das grandes problemas a última slide, vou falar para vocês, um dos grandes problemas do CRISP é a alta incidência de, às vezes, cortes não muito específicos. Então, se esse mecanismo ainda não é tanto bem utilizado, então você tem que ter uma ferramenta muito específica, e isso se você não tiver uma certeza, você vai ter um erro dos cortes, e isso você pode induzir a diversas outras mutações
não específicas. Então, você precisa ter uma certeza muito grande que o CRISP vai reconhecer aquela sequência, não vai reconhecer outras, por isso você precisa de ter um bom desenho, onde você poder fazer qualquer coisa. E uma outra coisa é que ninguém sabe se essa reversão que você fez, essa mutação, ela não vai acabar se perdendo ao longo da evolução. Mas é isso, eu penso que qualquer outra ferramenta também pode exercer. Então, recentemente saiu justamente na mídia que a CRISP é uma ótima ferramenta, mas ele tem que ser utilizado com muita calma, porque ele pode levar essas outras mutações. Entendido? Bom, meninos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu parar a apresentação. E aí, conseguiram entender CRISP e RNA de interferência? Muito bem. Entender, mas o CRISP, RNA de interferência tem que voltar. Tá? Ó, o RNA de interferência vocês têm que pensar na Dicer e na Argonauta, ponto. E tem que pensar de que maneira que você vai desenhar ele. Então, usa programas de bioinformática para desenhar, aí tem que ver se você vai colocar no plasmídio, se você vai colocar ele de maneira sintética, e aí a maneira que você... Ou seja, precisa conhecer muito bem para você ver que maneira que você vai desenhar. E outra, se você vai colocar ele de uma maneira que você vai silenciar o gene, ou se você vai silenciar lá nas estonas, se você quer isso de uma maneira definitiva. A maioria dos trabalhos é silenciando direto o gene. Ninguém trabalha, são pouquíssimos trabalhos que trabalham com as estonas. Entendeu? Uhum. E é isso, meninos. Então, amanhã a gente tem, então, um seminário sobre RNA de interferência, é o grupo de Lucas, que vai falar Lucas, Karen e Alina, e depois a gente tem a palestra na segunda-feira sobre CRISP. Mando para vocês a palestra do Biociências. Na verdade, eu vou postar no grupo e mandar para Eduardo. Foi minha última aula expositiva, mas não se esqueçam, a gente ainda vai se ver um pouco mais, que a gente ainda vai se ver nos seminários, e depois só em TCC. Meninos, tchau para vocês. Deixa eu parar de gravar aqui. Tchau. Até amanhã.